Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 59. Bons estudos! Eis aí o resultado de uma boa usinagem. Peças com dimensões exatas e com um acabamento fino. Olhando assim, parece que está tudo em cima. Mas será que o acabamento está perfeito mesmo? Nem tanto. Apesar de todos os cuidados, as peças usinadas apresentam pequenos sulcos e riscos mais ou menos visíveis. Essas imperfeições podem ser resultados de duas coisas: das arestas das ferramentas de corte ou das pontas agudas dos grãos abrasivos. Olha só, mesmo uma peça como essa, que passou por retificação, ou seja, que tem um acabamento feito em máquina, quando vista através de uma lente de aumento, apresenta algumas irregularidades ou rugosidades. Bom, e aí o que fazer? Será que esse problema não tem solução? É claro que tem. É só submeter a peça com superfície irregular a uma dessas operações que nós vamos ver na teleaula de hoje. Nessa teleaula você vai aprender o que é brunimento, lapidação e polimento. Completando essas operações especiais que nós vamos ver hoje, tem ainda o superacabamento e a rodagem. É bom deixar claro que todas essas operações têm a finalidade de eliminar o máximo possível as irregularidades. Muito bem, está na hora de aprender. Olho vivo que a nossa teleaula está começando. Você sabe o que é o brunimento? O brunimento é um processo mecânico de usinagem por abrasão, muito usado no acabamento de peças. Como você já sabe, abrasão é o desgaste feito por atrito, como o ato de lixar, por exemplo. Normalmente, o brunimento é feito com uma ferramenta de abrasão, chamada brunidor. Observe que o brunidor é formado por segmentos de material abrasivo montados em grupos. No processo de brunimento, enquanto o brunidor gira e simultaneamente se movimenta para cima e para baixo, os segmentos abrasivos vão desgastando, isso é, brunindo a parte interna da peça. Veja nesse desenho em corte como as coisas acontecem. A ferramenta tem um dispositivo que pressiona os segmentos abrasivos contra as paredes internas da peça. O brunidor gira lentamente, enquanto faz o movimento de sobe e desce. A diferença em relação à retificação fica por conta da velocidade de rotação, que no caso do brunimento é menor, e também da pressão entre as superfícies, que no brunimento é maior. Velocidade menor, pressão maior, resultado: uma superfície muito próxima da perfeição, lisinha. É isso que o alojamento do êmbolo deste compressor está precisando. Eu vou mandar fazer um brunimento nele, depois troco os anéis e esse compressor vai ficar novinho em folha. Aliás, esse tipo de brunimento, que dá uma espécie de lixada nas superfícies internas de forma cilíndrica, também é usado em várias peças que a gente conhece. Nos cilindros dos motores, por exemplo, e também no alojamento de êmbolos hidráulicos, e até mesmo em tubos de canhão. Mas não fique pensando que o brunimento é uma operação que se faz somente em superfícies internas, não. Ele também pode ser feito na superfície externa desse eixo, por exemplo. As operações especiais não se restringem ao brunimento. Existem várias outras. Tem uma, aliás, que tem um nome bastante conhecido. Vamos ver? Qual é o nome dessa pedra aqui? Diamante. 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 Um diamante é encontrado assim na natureza ou ele passa por algum processo de acabamento? Ele passa por um processo de acabamento. Ele é encontrado bruto, passa por vários processos de acabamento. Qual é o nome desse processo de acabamento? Lapidação. Lapidação. Não, ele está assim quando ele está lapidado. Viu só como esse processo é conhecido? Lapidação. É claro que o processo de lapidação na área mecânica é bem diferente do processo de lapidação do joalheiro para fazer uma joia. É que nos dois casos os processos têm muitas coisas em comum. A começar que os dois processos proporcionam um elevado grau de acabamento.
Pode anotar aí, na mecânica, lapidar é dar às superfícies das peças exatidão e elevado grau de acabamento. O processo é o seguinte: a primeira coisa a fazer é colocar um líquido, água ou óleo, sobre uma placa e, na sequência, colocar o pó abrasivo sobre o líquido. Aí, com a ajuda de um dispositivo e com a realização de movimentos circulares, o resultado vai ser um acabamento fino. O princípio é muito simples. Veja só essa representação super ampliada. Os grãos abrasivos ficam no líquido e entram em contato com a peça durante o movimento. Como esses grãos são geométricos e muito pequenos, a superfície lapidada fica lisinha. E aí que entra o diamante. Não sei se você sabe, mas o pó abrasivo pode ser de diferentes materiais, inclusive de diamante. É claro que nesse caso o diamante é utilizado na forma de minúsculos grãos. E preste atenção, quanto mais duro for o material da peça a ser lapidada, maior dureza deverá ter o grão abrasivo. É por isso que o diamante é tão indicado, por causa da sua alta dureza. Esse processo é muito utilizado na lapidação de blocos padrões e pinos. Vamos em frente. Numa superfície cortada com ferramenta, podemos perceber as marcas da usinagem sob a forma de estrias. Essas estrias, feitas pela ferramenta de corte, recebem o nome de rugosidades. Quando a superfície da peça precisa ser lisa e brilhante, como as cavidades desses moldes para plásticos, a rugosidade é bastante indesejável e, para eliminá-la o máximo possível, a peça precisa ser polida. É isso mesmo. A operação especial de que vamos falar nesse momento é o polimento. O polimento dá a qualquer superfície um acabamento de boa apresentação, lisinho. O polimento também cria uma camada superficial de proteção da peça, dificultando e até mesmo impedindo a ação corrosiva. E o polimento também serve para preparar as peças para os processos de galvanoplastia, como também para dar às peças niqueladas ou cromadas um brilho mais vivo. Olha só que beleza, Caio. Cromada e polida. Eu tô com uma dúvida. Todo mês eu dou uma boa polida no meu carro. Para isso, eu utilizo uma furadeira e uma ferramenta muito parecida com essa daqui. Certo. Bom, o carro fica uma beleza. Agora a minha dúvida é a seguinte: será que o polimento do meu carro é igual ao polimento industrial dessas peças metálicas aqui? Caio, a definição é a mesma, é? Dá uma olhada que eu vou ler qual é a definição de polir. Vamos lá. Polir é um processo mecânico de acabamento de uma peça que visa tornar sua superfície lisa e de aparência espelhada. Quer dizer, o negócio do polimento é dar um bom aspecto visual à peça. A definição tudo bem, parece a mesma coisa. Mas é melhor ver como o polimento é feito na área mecânica para ver se tem alguma diferença, né? Você sabe como é feito o polimento? Não? Então fique por dentro. Discos de escova e feltros abrasivos. Essas são normalmente as ferramentas usadas no polimento. Discos ou conjuntos de discos revestidos com substâncias abrasivas. A operação de polir, propriamente dita, é muito simples. Basta forçar a peça a ser polida contra o disco abrasivo, com o disco girando em alta velocidade. Esse tipo de polimento é chamado polimento radial. Caio, mas não pode esquecer que tem também o polimento axial. O disco abrasivo gira sobre um eixo e a superfície usada para o polimento é a área de circunferência do disco. Ela precisa ser mais ou menos flexível para poder entrar em contato com toda a superfície da peça a ser polida. Opa, então é esse tipo de polimento que eu faço, o axial. E essa aqui, ó, é a parte que entra em contato com o carro. Na verdade, Caio, o que faz é muito mais do que um enceramento. Porque no caso do polimento, a superfície da peça vai se desgastando até ficar homogênea e lisa. Eu não estava lembrando disso não, Tito. No polimento, a superfície da peça já é desgastada. Agora, já pensou se eu fosse polir mesmo o meu carro? A pintura dele é pro beleléu. Agora, eu gostei de ver, hein? Você guardou mesmo os princípios do polimento. E você, sabe quais são os princípios do polimento? Então fique por dentro. Princípios do polimento. Para fazer o polimento, apoia-se a peça sobre a ferramenta abrasiva, que deve girar entre 45 e 50 metros por segundo. Neste contato, a superfície da peça perde material, de acordo, é claro, com a granulação do abrasivo utilizado. O polimento pode ser feito com discos abrasivos ou ainda através de lixas, pó ou bastão abrasivo.
O disco abrasivo pode ser feito de madeira, feltro ou tecido, agindo sempre como um rebolo, por meio de suas superfícies planas ou cilíndricas. O abrasivo que recobre essas superfícies é colado ou fixado com adesivos. Você pode até não saber, mas o polimento é muito útil para que a gente tenha à mão produtos de qualidade. Os produtos plásticos, por exemplo, para serem feitos, eles precisam de moldes. E esses moldes precisam ser muito bem polidos para que os produtos fiquem perfeitos. Em muitos casos, pode até ser um polimento manual. O polimento manual é feito com lixas, pó ou bastão abrasivos, todos eles com uma granulação muito fina. Por ser manual, esse polimento exige uma habilidade muito grande do polidor, que além disso, deve ter senso crítico, pois é disso que depende a qualidade do produto. O ferramenteiro que trabalhou nesse molde tem essas duas qualidades, e o trabalho ficou perfeito. Agora, para o trabalho dessa teleaula ficar perfeito e completo, falta ainda darmos uma boa revisada. Vamos nessa? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que, embora utilizando técnica correta, as peças usinadas apresentam riscos e sulcos, e que essas irregularidades devem ser eliminadas com a realização de operações especiais. Operações que você ficou conhecendo como brunimento, lapidação e polimento, que pode também ser feito manualmente. E aí, Caio, você já tá uma fera nesse assunto? É mais ou menos, Chito. Eu acho uma boa a gente dar uma boa estudada e fazer todos os exercícios do livro de estudos. E você faça o mesmo, hein? Pegue o seu livro de estudos. Porque na próxima teleaula, que vai ser a última do livro 3 de processos de fabricação, a gente vai continuar vendo mais alguma coisa sobre operações especiais de acabamento. Até lá. Exatamente. Você estuda aí que nós estudamos aqui. É isso aí. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.